Olá pessoal, estamos aqui presentes para mais uma videoaula no nosso canal. Após a vinheta começaremos com um novo assunto. Iremos abordar teoria dos conjuntos. Esse é um assunto que vai fazer vocês refletir e aprender a trabalhar com conjunto. Não pensar que é só pensar em numérico. Vai ter situações contextualizadas que nós vamos estar usando teoria dos conjuntos para estar resolvendo essas situações, ok? Para alguns vai ser recordação, para alguns vai ser algo novo, dependendo da série que você esteja. Mas quando você entra no Fundamental 2, você vê alguma coisa de símbolos, de conjunto e tudo. E agora nós retornamos e vamos usar isso numa situação prática. Então você tem lá a teoria dos conjuntos, conjunto vazio. O que vem a ser um conjunto vazio? O conjunto vazio é o que não possui elemento, e ele pode ser representado, né, com duas chaves ou com um símbolo de vazio, ok? Que é esse círculo cortado com a transversal. Então você tem aqui subconjuntos. O que vem a ser subconjunto? Quando todos os elementos de um conjunto A qualquer pertencem a um outro conjunto B, diz-se então que A é um subconjunto de B, ou seja, A está contido em B. Observações. Todo conjunto A é subconjunto dele próprio, ou seja, A é subconjunto de A. O conjunto vazio, por convenção, subconjunto de qualquer conjunto, ou seja, o conjunto vazio está contido em A, ok? União de conjuntos. Dado os conjuntos A e B, define-se como união dos conjuntos A e B ao conjunto apresentado por A e B, formado por todos os elementos que pertencem a A ou por todos que pertencem a B, ou seja, então você tem lá A união a B, está escrito da forma matemática, x tal que x, essa barra que está assim entre os dois x, você vai falar tal que, então é x tal que x pertence a A ou x pertence a B. E aí você tem a representação no diagrama de Venn, né? Os dois conjuntos aí, ok? Essa é a representação, tá certo? Intersecção de conjuntos. Dados os conjuntos A e B, define-se como intersecção dos conjuntos A e B ao conjunto representado por A inter B, formado por todos os elementos pertencentes a A e B simultaneamente, ou seja, A inter B é x, tal que x pertence a A e x pertence a B. E aí o diagrama de Venn está aqui, aonde você vê a união tá traçado aqui, então você vê aí que aí é o ponto de intersecção, tá? Então aí todos os elementos que pertencem a A e B ao mesmo tempo formam essa intersecção, ok? Diferença de conjuntos, que vem a ser isso, vamos ver? Então tá lá. Dados os conjuntos A e B, define-se como diferença entre A e B nesta ordem, ao conjunto representado por A menos B, formado por todos os elementos pertencentes a A, mas que não pertencem a B, ou seja, A menos B é igual a x tal que x pertence a A e x não pertence a B. Então tá aqui, ó. Você vai ver que só vai estar achurado, tá bem levinho, quase não dá para enxergar, mas está achurado só o conjunto A e o B nada, e nem tem nada na intersecção também, ok? Produto cartesiano. Dados os conjuntos A e B, chama-se produto cartesiano A com B ao conjunto A vezes B, formado por todos os pares ordenados de x e y, onde x é o elemento de A e y é o elemento de B, ou seja, A vezes B é igual xy tal que x pertence a A e y pertence a B, ok? Símbolos. Então você tem aqui o símbolo de pertence, o símbolo de não pertence, o símbolo de está contido, não está contido, contém, não contém, tal que, implica que, se somente se, existe, não existe, para todos ou qualquer que seja, conjunto vazio, conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais, conjunto dos números irracionais e conjunto dos números reais. Nós vamos usar muito essa simbologia em teoria dos conjuntos, ok? Simbologia de operações. Então você tem lá A inter B, ou A intersecção a B, A união a B, diferença de A com B,
A menor que B, A menor igual a B, A maior que B, A maior igual a B, A e B, A ou B. Então, é tudo simbologia que eu espero que vocês gravem. Não precisa gravar, mas tenha em mente como é que funciona, tá? E quando precisar, é só vocês reportar essas tabelas de símbolos aí, ok? Ou das operações. Observe, a letra X representa um elemento genérico e a sentença X é dia da semana e a propriedade característica do conjunto, outro exemplo. Então você tem lá I, X, tal que X é ímpar, P, X tal que X é par e maior que 3. Pertinência. Então você tem aqui, ó, se o elemento X é um elemento de um conjunto A, escrevemos A, X pertence a A, que se lê X pertence ao conjunto A. Por outro lado, se os elementos X não é elemento de A, escrevemos X não pertence ao conjunto A, ok? Represente os seguintes conjuntos enumerando os seus elementos entre chaves. Então você vai ter que sempre colocar conjunto entre chaves, tá? Então você vai sempre ver essa representação. Então tá lá, D é igual a X, tal que X é dia da semana. Então, o que vai ser isso? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. B, V, X, tal que X é vogal do nosso alfabeto. Então vai ter lá, V igual a, E, I, O, U. C, U, X tal que X pertence aos naturais e X, né? 4 é maior que X e X menor que 6. E aí quando você vai representar, então você vai ver um número que está entre 4 e 6, ele é maior que 4 e menor que 6, que número que é esse? É o número 5, ok? Então U é igual a 5, ok? Igualdade de conjuntos. Dizemos que o conjunto A é igual ao conjunto B e escrevemos A igual a B. Quando A e B possuem os mesmos elementos, ou seja, todos os elementos de A pertencem a B e todos os elementos de B pertencem a A. Exemplo, se A é igual a E, I, O, U e B, I, A, O, E, U, então A é igual a B, pois todos os elementos de A pertencem a B e vice-versa. Observe que o conjunto não se modifica quando trocamos as ordens dos elementos. Isso é muito importante, ok? Conjuntos. Na matemática, tratamos o conceito de conjunto como conceito primitivo, portanto, sem definição. Intuitivamente, aceitamos por uma coleção ou classe de objetos bem definidos. E os objetos que formam o conjunto são chamados elementos do conjunto, tá certo? Então vamos lá. Exemplo, conjunto dos meses do ano, conjunto da letra do alfabeto, conjunto dos números naturais maiores que 2, ok? Convenções. Os conjuntos são designados geralmente por letras maiúsculas, então A, B, C, D até Z. Os elementos são indicados geralmente por letra minúscula, então não pode esquecer desses detalhes, tá? Elemento minúsculo e conjunto letra maiúscula, ok? Representação do conjunto. Podemos representar um conjunto enumerando os seus elementos entre chaves e separados por vírgula. Exemplo, sendo V o conjunto das vogais, representamos V, A, E, I, O, U. 2. Sendo I o conjunto dos números ímpares menores que 50, representa I igual a 1, 3, 5, 7 até o 49. 3. Sendo P o conjunto dos números pares maiores que 0, então P igual a 2, 4, 6, 8 vai até o infinito, isso aí, ok? Uma outra maneira de representarmos o conjunto consiste em enunciarmos uma propriedade característica do conjunto, isto é, uma propriedade comum aos elementos e somente a eles. Exemplo, dia da semana, tá lá, X tal que X é dia da semana. A barra inclinada significa tal que. Lê-se, D é o conjunto dos elementos de X, tais que X é dia da semana. Então vocês não podem esquecer, porque vocês não vão ter só essa representação aí que vai usar essa barrinha aí, tá? A gente usa muito isso quando passa para o ensino médio, representando os conjuntos lá, plano cartesiano, em equação. Quando você vai dar resultado disso, vai ter essas representações. Você vai fazer o conjunto verdade, então vai X tal que X pertence, enfim, vocês vão estar estando em contato já com essa simbologia, tá? Então não pode
esquecer de sempre dar uma olhadinha nessas simbologias para ficar bem atento, para não errar exercício por conta de simbologia, ok? Conjunto vazio. O conjunto que não possui nenhum elemento chama-se vazio e é representado pelo símbolo que está posto aí, ok? Exemplo: sendo A o conjunto dos meses do ano com mais de 31 dias, A é um conjunto vazio, pois nenhum mês do ano tem mais que 31 dias. Representamos A igual a vazio, ou usamos par de chaves, ok? 2. Sendo B o conjunto dos dias da semana que inicia com a letra R, então B é igual a vazio, ok? Então vocês podem ver aí que tem coisas que não existem. Nós sabemos o mês do ano, né? Os meses do ano não tem nenhum com mais que 31 dias, né? E não tem nenhum que começa com a letra R. Então vocês podem ver que vocês podem estar usando essa simbologia aí, ok? Conjunto unitário. Então lá, o conjunto que possui apenas um elemento chama-se conjunto unitário. Exemplo: sendo B o conjunto dos meses do ano, cujos nomes inicia com a letra D, B é igual ao conjunto unitário, pois apenas dezembro inicia com a letra D, ok? 2. Sendo R o conjunto das consoantes, a palavra era, R é um conjunto unitário, tá? R igual a unitário, ok? Sendo A igual a x tal que x menor que, pertencente a N, e x maior que 3, menor que 5, então só vai entrar o conjunto, o número 4, então é um conjunto unitário também, ok? Subconjunto. Dizemos que um conjunto A é subconjunto de um conjunto B quando todos os elementos de A é também elemento de B. A relação A é subconjunto de B, representado por A está contido em B, ok? Ou ainda B contém A, ok? Exemplo: sendo A 1, 2 e B 1, 2, 3, 4, então A está contido em B, pois todos os elementos de A é também elemento de B. Contra-exemplo: sendo E 1 e 5 e D 1, 2, 3, 4, então E não é subconjunto de D, portanto D não contém E. Em símbolos, E não está contido em D. D não contém E, ok? Para tornar mais claros os exemplos e contra-exemplos dados, vamos representar os conjuntos usando o diagrama de Venn, que consiste em representar um conjunto na região do plano limitada por curvas fechadas. Então vamos lá, aí ó. Então você está vendo aí uma representação dessa forma. Outra representação, ok? Então é assim que você vai representar quando você for representar com o diagrama de Venn, ok? Notas: A. O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Isso é importante você lembrar isso. B. Os símbolos pertence e não pertence, eu esqueci de riscar aqui, devem ser usados exclusivamente relacionados a elemento conjunto. Os símbolos está contido, não está contido, contém, não contém, deve ser usado exclusivamente com dois conjuntos, ok? Então, pessoal, já arrumei aí, ó, tá? Porque estava fora os traços aqui em cima dos não está contido, não contém, não pertence, já tá tudo certinho, tá? Isso aí acontece, que a gente faz ao vivo e ao vivo é complicado, né? Então aqui tem uns exemplos aqui. Determine o valor de x. Então lá tá 3, 4, 5, diz que é igual a 3, 4 e a letra x. Então aí para ser igual, tem que x ser igual a 5. A B, 1, 7, x, 8. E é igual a 8, 7, 1 e 9. Então para ser igual, onde tem o x tem que ter o número 9. Então x é igual a 9, ok? E aí vem, classifica os conjuntos abaixo em vazio ou unitário. Então você tem aí, ó, letra A é igual x tal que x pertence a n e menor que 1. B, x tal que x pertence a n e x menor que 2 x é par. C, x tal que x pertence aos naturais e x menor que 4 e x maior que 3. D, x tal que x pertence aos naturais
e 7 menor que x, menor que 9, e x tal que x, pertence às naturais, e x diferente de x, ok? Feito isso, nós vamos lá que a letra A é unitário, a B é unitário, o C é vazio, o D é unitário e E vazio, ok? D, o subconjunto. Então você tem um modelo aí, modelo A igual a XY, e os subconjuntos de A são X, Y, XY e vazio, ok? E aí eu vou deixar para vocês fazer letra A e B, eu vou dar um tempinho e nós retornaremos dentro em breve, tá? Com as respostas dessa atividade aí, ok? Voltando a isso, então você tem A, 4, 7, 4 e 7 e vazio. Letra B, A, B, C e vazio, ok? Passe para a linguagem corrente. Ao modelo, A está contido B, e aí eu vou deixar para vocês a letra A, B, C e D. Vou dar um tempinho e depois nós retornaremos com a resposta, ok? Voltando aqui, então ficou lá, M contém N, P não está contido em A, E não contém F, X pertence a A, ok? Então pessoal, chegamos ao final dessa videoaula e eu peço para vocês se inscreverem no nosso canal, clicar no like, espero que vocês tenham gostado e serviu para vocês estar relembrando, ok? Então, fique com Deus e até a próxima. Tchau!